Dando sequência ao tema do individual ao coletivo, uma visão governamental para o enfrentamento do complexo de enfesamento e viroses do milho no sul do Brasil. Nosso palestrante de agora é o engenheiro agrônomo Diogo Deotti. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba, técnico em agropecuária formado pelo CAC da Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, atuou na área de assistência técnica privada de 2012 a 2014, é fiscal estadual agropecuário do SIDASC desde 2014, gestor de departamento regional da SIDASC de 2015 a 2018 e coordenador de grandes culturas da SIDASC desde 2021. Então, com vocês, o engenheiro agrônomo Diogo Deotti. Bom dia a todos, então. Gostaria de agradecer, primeiramente, aí, o convite para estar apresentando para vocês hoje aqui um pouquinho da experiência da SIDASC nas ações principalmente monitoramento, né, e auxílio ao controle, ao combate à cigarrinha em Santa Catarina. Vou pedir licença para vocês para ficar aqui, não subir no palco, porque daqui a pouco eu me distraio e caio aí de cima, não vai ser legal. Então, né, do individual ao coletivo, uma visão governamental para o enfrentamento do complexo de enfesamentos e viroses do milho no sul do Brasil. A SIDASC, né, como foi falado, ela é semelhante ao que a ADAPAR faz aqui no Paraná. Então, vou passar um pouco do panorama do milho em Santa Catarina. Santa Catarina é bem diferente, principalmente dessa região do Paraná, na cultura do milho, né? A gente tem, então, nos últimos anos, principalmente de 2012 até 2016, a gente teve um aumento de 200% na área de milho silagem. O nosso arranjo produtivo é de pequena propriedade. O módulo fiscal lá gira na faixa aí de 16 a 17 hectares por propriedade. O relógio não está passando. E, então, a produção leiteira se tornou uma grande fonte de renda das pequenas propriedades. Então, o que isso aí traz para nós? Vários períodos de plantio, sucessão, né? Então, o pessoal faz safra e safrinha, então, com silagem, e junto disso, devido à produção leiteira, e junto disso, muitas gramíneas, né? Nesse ciclo, aveia e azevém no inverno, milheto, capim-sudão, sorgo, né? E o milho em grão, devido então a esse grande aumento da produção de silagem, ele teve uma redução de 30% da área de 2012 até 2022, né? Então, a redução foi principalmente nesse período aqui, e a gente tem do milho, grão, 95% da área de primeira safra e a safrinha de soja, então, né? A gente tem principalmente nas regiões mais baixas o plantio do milho muito cedo, plantio do milho no final de julho e começo de agosto, se estendendo, finalizando esses plantios no mês de agosto, praticamente, uma colheita lá em dezembro, janeiro, e safrinha de soja. Ou então, áreas mais altas, né, a gente vai pegar as áreas de grande produção, de propriedades maiores, que é o Planalto Norte, né, a região de Canoinhas, na Serra, a região de Campos Novos, Campoerê, Xanxerê, né, que são grandes regiões produtoras de semente de soja também, com ou safra de soja e trigo, ou então o milho fazendo safra, combinando com alguma outra cultura. A gente tem uma produção de 2 a 2,5 milhões de toneladas por ano e um consumo de 7 a 7,5 milhões de toneladas. Então, precisando importar 5 milhões de toneladas de milho, grão, para ração por ano, comprando principalmente do Paraná, do Paraguai e do Mato Grosso do Sul. Então, a evolução anual, né? Isso aqui é grão, a gente vinha numa decrescente aqui, né, devido à perda de área, principalmente. Em 2020 e 2021, a gente tem uma ocorrência de déficit hídrico bem severo e a cigarrinha apareceu junto com isso, né? Então, não bastasse um problema, veio dois juntos para acabar com a nossa produção de milho na safra 2020 e 2021. Aí o que aconteceu?
vai principalmente as cooperativas, né, as agroindústrias muito dependentes do grão, vai para cima da Secretaria da Agricultura para a gente tomar alguma providência quanto a isso. A Secretaria, então, veio para a Epagre e a Cidasc, né, as duas empresas ligadas à Secretaria, para se desenvolver alguma ação para ajudar, né, o produtor catarinense a enfrentar essa praga. Então, quais foram as ações iniciais adotadas? Primeiro, a gente foi conhecer a praga, da ampla publicidade, as implicações dela, o que ela causava no campo. Foi criada, então, a campanha do Elimine o Milho Guacho Tiguera, monitoramento da presença e infectividade, então, a presença dos insetos e quantos estavam carregando a doença, né, e nas plantas depois, quantas que tinham sido contaminadas, o monitoramento, né, da infecção das plantas, e veio o programa Monitora Milho Santa Catarina, que muito bem desenvolvido e organizado pela doutora Maria Cristina, que já apresentou antes para nós aí. Então, conhecer a praga, o que a gente foi fazer? Conversar com especialistas. Então, foi procurar dentro da pesquisa na Epagre, foi procurar a Embrapa, veio aqui conversar com o pessoal da DAPAR e do IDR, porque aqui no Paraná a praga já vinha ocorrendo na safra anterior, né? Então, aqui o problema já vinha ocorrendo. E aqui, por um acaso, né, fui conversar com um colega meu, até foi citado ontem, esse aqui é o seu Sidney Fujiwara, de Capão Bonito, São Paulo, que, por um acaso, o sobrinho dele é meu colega de faculdade, e também trouxe informações do campo, né, para nós, que a gente não fazia muita ideia do que estava acontecendo. E a gente foi discutir também, né, dentro de uma perspectiva de legislação, pensando em defesa sanitária vegetal, como que essa praga se encaixava, se ela era uma praga de interesse ou uma praga prioritária. De interesse seria aquelas pragas que a gente tem que conhecer para se um dia ela vier causar um dano, né? E a prioritária, então, é que está iminente ou que já está causando um dano. Então, a gente já percebeu que a cigarrinha tinha que ser tratada como prioridade pelo Estado. Então, dentro da legislação estadual, né, o nosso decreto de defesa sanitária vegetal, que é de 2020, é bem recente, ele traz, então, quantas pragas prioritárias, que podem ser adotadas as seguintes ações. Campanhas públicas de informações, né? Então, foi feito isso logo de cara, vamos divulgar o que é, pegar informação com os especialistas e fazer chegar logo ao produtor e assistência técnica. Porque lá em Santa Catarina, o que aconteceu? Se descobriu o que a cigarrinha causou quando já não tinha mais o que fazer, né? O pessoal não conhecia a cigarrinha, conhecia muito pouco, via na lavoura aquele insetinho lá e achava que era alguma coisa quase que desprezível, e depois, quando os sintomas da doença apareceram, foi bem impactante, assim, a exemplo das fotos que o Anderson mostrou antes, lavouras completamente destruídas, né? Aí, então, a implementação de pesquisas, que também está previsto, né, que é o que a Epagre faz muito bem, e graças às parcerias também, né, entre as empresas da Secretaria da Agricultura e também com o setor privado, né, as cooperativas dando suporte, assistência técnica, as empresas dando suporte. Preparação de plano de contingência, que daí nem foi o caso, né, porque a praga já estava instalada e causando muito dano, então as ações já não eram de contingenciamento, era mesmo de controle. Exercícios simulados também não foi o caso. E planos de ação para erradicação, que infelizmente não é possível, né? Quisera Deus que fosse possível a gente erradicar a cigarrinha e os enfesamentos. Então, na questão de dar ampla publicidade, né, as implicações. Então, foi a campanha da eliminação do milho guacho ou tiguera, como a Maria Cristina já falou. O que foi muito importante? A gente trabalhou muito com o programa de rádio e TV para fazer essa informação chegar mais rápido até o produtor. Disparos via WhatsApp, isso que foi importantíssimo, né? O WhatsApp se tornou uma ferramenta de divulgação muito grande, né? A informação consegue viralizar muito rápido, e foi desenvolvido material impresso, então, para ser distribuído, para estar disponível, né, na assistência técnica, para o pessoal que fosse lá, por curiosidade, levar para casa, né? Então, foi esse panfletinho que foi desenvolvido para a campanha. A gente, então, fez, né, essa é uma parceria do Ministério da Agricultura,
nas DSV estadual, então foi desenvolvido nas principais regiões produtoras de milho, o monitoramento da presença e infectividade. Então, num primeiro momento, foi feito em 2 etapas. Primeiro momento, a coleta das cigarrinhas, né, com o saco plástico aqui, ensacando a planta. Esse aqui sou eu mesmo fazendo em União do Oeste. E depois, no segundo momento, então, a gente retornava já na fase reprodutiva para fazer a coleta de folhas, né, das plantas para mandar para o laboratório para identificar se tinha sido infectado, né, e qual a doença que estava agindo sobre a planta. Então, aqui os 2 ciclos, né, o ciclo 2021. Aqui a gente vê, aqui os dados de São Paulo também fez o monitoramento, só que no momento da publicação ainda não tinham sido compilados os dados de São Paulo. A gente vê então, né, aqui a região norte do Paraná, aqui com o vermelho, né, com o fitoplasma, e aqui com o espiroplasma, onde que ele estava, e aqui Santa Catarina, também bem distribuído, principalmente o espiroplasma. E aqui no ciclo 2022, também então, os dados das principais regiões produtoras, é detectado aqui o fitoplasma, e aqui onde foi detectado em amarelinho, né, o espiroplasma. Então dá para ver que com ampla distribuição também. Essa então foi a parceria com o Ministério da Agricultura. E também então, como a Maria Cristina bem falou antes, o Monitora Milho Santa Catarina. Aqui então os dados agora da última publicação, eu peguei ontem à noite, e aqui é o exemplo de como que vai essa informação via WhatsApp, né? Então vai com os dados de como que está a situação no histórico das últimas semanas, e com esse comentário aqui, esse aqui é de umas 6 semanas atrás, então com todo um comentário já pronto para encaminhar para o agricultor, para assistência técnica também, no sentido de gerar um alerta, né? Então a gente consegue agilizar esse alerta de como que está a situação em cada região do estado para que o pessoal tenha mais atenção e realize o controle no momento certo. Aqui então, né, o outro gráfico que está disponível no site também, né, como a Maria Cristina falou antes, são 22 pontos monitorados no estado, 4 armadilhas por ponto. As armadilhas elas são posicionadas para tentar pegar todos os sentidos da lavoura, né, para pegar de onde que pode estar vindo também a entrada dessa infecção, o envolvimento de diversas entidades, né, então você vê a Epagre, o DESC, SIDASC, as cooperativas participando junto, FETAESC, FAESC, CorpLife e o governo como um todo, né. E a ideia então é gerar e disseminar informação de qualidade, porque é uma informação que é difícil de conseguir, vocês viram antes todo o esforço que é feito, e é tempo de utilizar campo. Então, o que acontece numa semana, na próxima semana, no máximo, o produtor, a assistência técnica já tem conhecimento e conseguem dar andamento e tomar as providências necessárias. Aí a gente traz, então, as recomendações do Ministério, né? Esse quadro já apareceu antes na apresentação da Michele. E tem muita questão, então, né? Questão de tratos culturais, entre safra, semeadura, durante o cultivo e após a colheita, mas eu vou separar para trazer a visão da defesa vegetal, de como que a gente pode trabalhar isso talvez dentro da legislação, de como que o Estado poderia implementar ações pensando em como é feito hoje, por exemplo, o vazio sanitário da soja, calendário de plantio, né? Até o Anderson citou antes, né, algumas situações que a gente conseguiria pensar via legislação como trabalhar essa situação. Então aqui, né, no número 1, elimine o milho voluntário, a tiguera, né, e mantenha o campo sem plantas daninhas. Então será que a gente podia considerar isso como determinar um vazio sanitário do milho, né, nos estados? Será que é possível uma situação dessas, né? A exemplo do que o Anderson trouxe antes, a gente tem safra e safrinha e a silagem convivendo, e daí os cultivos dentro de área urbana, né? Como é que a gente vai chegar lá para o cara que planta um milho verde no fundo de quintal e dizer para ele que ele não pode ter milho verde? Como que a gente trabalha isso?
calendário de plantio, né? Ou definir algumas épocas, fazer regionalizado isso, que o pessoal tente plantar junto para a gente ter aquele resultado que a Maria Cristina trouxe antes, né? Após o plantio, a gente já tem um declínio da população e da infectividade das cigarrinhas, como que a gente consegue trabalhar isso? Né? Então, respeitando o período de semeadura do milho indicado para cada região. E o 10, faça a rotação de cultivos e evite a semeadura sucessiva de gramíneas. Então, como é que a gente faz para proibir essa sucessão de gramíneas? Como é que a gente trabalha daí a braquiária, que o professor Hildson trouxe tão bem ontem, né? Que é uma alternativa para a safrinha. Se a gente vai proibir, como é que o produtor lá de Santa Catarina que produz leite vai tirar a silagem e entrar com uma aveia e um azevém, que é uma pastagem de inverno, né? Como que a gente faz para trabalhar com legislação esse tipo de situações? Então, dentro do decreto, né, que eu trouxe antes para vocês, que é o nosso decreto de defesa, no artigo 46, a gente traz que sempre que necessária a segurança da sanidade vegetal do Estado, serão aplicadas cautelarmente ou não, isolado cumulativamente, as seguintes medidas fitossanitárias. Então, restrição de cultivos vegetais em áreas delimitadas ou em períodos específicos. Vazio sanitário, né? Estabelecimento de condições de produção, tratos culturais, colheita, transporte, trânsito, bem-estar. Tá, então, a gente separando isso aqui, né? Condições de produção e tratos culturais. Período de semeadura, tratos culturais, né? Eliminação de plantas guaxa ou tiguera. E aqui, destruição parcial ou total de plantios, bem como de restos culturais e artigos regulamentados quando constituírem risco fitossanitário. A gente tem um exemplo, né, do vazio da soja, que é obrigado a fazer a eliminação, né? A gente tem exemplo do algodão, da eliminação da soqueira, né? Então, aonde que a gente pode pensar, né? A legislação existe, né? Para trabalhar isso aí também no milho. Mas e qual que é a força que a gente tem para implementar isso? Como que a gente vai trabalhar junto com o produtor, junto com a assistência técnica, esse tipo de situações? Então, dentro das ações da defesa sanitária, né, os questionamentos, eu me propus a trazer bastante questionamento, não trazer nenhuma solução para vocês, vou deixar vocês com bastante dúvida, para a gente, daqui a pouco, construir uma situação melhor. Né? Vazio sanitário, é o que a gente falou, a safrinha, a colheita vai ser no momento que vai começar o plantio da safra, em muitas regiões. Né? Como é que a gente trabalha isso? Como que as gramíneas daninhas, elas servem de suporte para cigarrinha permanecer na lavoura, né? Depois a gente tem um especialista que eu acho que vai falar melhor do que eu sobre isso. E como que a gente vai trabalhar essas situações? Vai proibir só milho naquela época ou vai ter que estender para outras gramíneas as proibições? Os calendários de plantio, como que a gente vai definir isso dentro das zonas de o zoneamento climático, né? Como é que vai trabalhar? Se o zoneamento diz que o plantio tem que ser de agosto a dezembro, onde que a gente vai encaixar a safrinha? E como que vai proibir a sucessão de gramíneas? Milho, milheto, sorgo, braquiárias, né? A gente trouxe, então, a questão da braquiária, e nas regiões que a aveia e o azevém são muito importantes para a produção. A foto que viralizou, né? Tá aqui. Aonde que a gente vai fazer, que nem o Anderson falou antes, o produtor tem a intenção de fazer a eliminação do milho guaxa ou tiguera, mas isso envolve custo, envolve tempo. Aqui, ele tinha que ter entrado quando para eliminar isso aqui? Olha quantas cigarrinhas que já tem, né? Então, as discussões que a gente tem que levar pro campo para buscar uma solução junto, né? Desafios de controle, então, da praga. Aqui, então, a gente tem, né, o Dr. Charles vai falar depois, né, nesse boletim da Embrapa Milho e Sorgo, boletim 175, a sobrevivência de cigarrinha em espécies de plantas da família Poaceae. Então, a gente vê que muitas plantas dão suporte, pelo menos para ela sobreviver, não para, muitas vezes, não para se multiplicar ou para conseguir se manter infectiva, mas para sobreviver. Aí, junto com essas plantas, vai entrar o tiguera, né? Vai ter esse suporte para a cigarrinha se manter no campo.
O uso de cultivares resistentes, isso aqui é chover no molhado, né? Não tem mais como a gente plantar milho sem utilizar cultivar resistente. Em Santa Catarina aconteceu, foi bem claro isso na safra passada. A gente chegava a fazer a fiscalização nos canais de distribuição e o pessoal pedia se a gente conseguia conversar com as empresas para garantir as entregas de semente, porque as variedades que se saíram bem no ano anterior, faltou semente, não tinha... O pessoal tinha comprado e as empresas não tinham mais nem para entregar. E então aqui, né, o monitoramento e controle da cigarrinha. Então trabalhar sempre no início, né? Eu acho que ontem o professor Hildson falou, né, que a cigarrinha, o momento dela está sempre no passado, praticamente, né? Porque no palito, você vai lá ver e já encontra a cigarrinha, né? Qual que era o momento de fazer o controle? O controle tinha que ser já pensado no pré-plantio, né? Então, monitoramento no pré-plantio, estágios iniciais e constante. Não tem como deixar de cuidar de antes do estabelecimento da cultura. E como que o Estado, né, então, novamente, pode intervir? Vazio sanitário, condições de produção e entradas culturais, o que o Estado tem mais força para fazer é trabalhar na questão da eliminação da tiguera, né? E como que vai trabalhar isso? Eu vejo que é mais na condição de conscientização. Nós, na Cidasc, lá no Estado, a gente tem 30 fiscais para o Estado. Aí vocês pensam 30 fiscais num arranjo produtivo de 15 hectares por propriedade. Quantas propriedades que um fiscal consegue fazer num dia, né? Calendário de plantio, como que a gente vai trabalhar? Pensando na questão do milho safra, milho silagem, milho safrinha. Então a gente consegue talvez trabalhar junto com a assistência técnica, com o produtor, de fazer aquele momento ideal de plantio, mas fixar um calendário que nem hoje tem na soja, eu acredito que fica bem complicado, né? A gente sabe que muitas dessas possibilidades aqui elas não são bem-vindas, principalmente pelo produtor. Então, como que a gente vai trabalhar junto? E proibir a sucessão de gramíneas, também acho que não seja a situação que a gente vai conseguir implementar, né? Então a gente tem que trazer muito junto assistência técnica e o produtor rural para estar em momentos como esse de hoje, para entender que o Estado não vai conseguir fazer isso à força, né? À força a gente não vai conseguir fazer esse controle aí, e que vai ajudar essa parceria, né? De todo mundo entender o seu papel e fazer o seu trabalho da menor maneira possível. Então o que eu tinha para trazer para vocês era isso, por hoje era isso, né? Eu vim com a ideia de fazer mais provocação do que trazer solução, até porque, como vocês perceberam na apresentação, Santa Catarina e o Paraná são muito diferentes. Eu vim aqui colocar situações de milho safrinha, né? Com a experiência do nosso estado, que quase não planta milho safrinha, a gente não tem muita coisa para mostrar. Mas eu acho que essas provocações aqui, a gente tem que levar para frente e pensar Estado, assistência técnica, produtor rural, tudo junto, e buscar as melhores soluções possíveis aí para manter a cultura e não sofrer mais tanto com esse tipo de praga. Obrigado. Nossos agradecimentos ao engenheiro agrônomo Diogo Deotti.